Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista ele está pregando e ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo, ele tem sido interpretado de várias maneiras pelos teólogos, pelos estudantes da Bíblia, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Vou começar aqui com o pastor César. Pastor César, o que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião? Bom, o texto precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é uma mensagem de juízo que João Batista está trazendo. O Mateus capítulo 3, versículo 11 é o recheio de um sanduíche de 3 partes. Então você tem uma parte, o versículo 10, o 11 que é em questão e o 12, né? Mas o contexto completo começa no versículo 7, onde João Batista pregando para ímpios a respeito do arrependimento, da necessidade do arrependimento. Se você olhar com calma o texto, ele está falando sempre de juízo. No versículo 7 ele fala da ira vindoura, e acho que ninguém vai discutir que isso é o juízo. No versículo 10 ele fala ali do fogo, e ele fala do fogo, o machado está posto na raiz da árvore, a árvore que não der fruto vai ser lançada no fogo. Obviamente esse fogo é o fogo do inferno. E o versículo 12, ele também fala mais uma vez, né? Ele vai recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então a mim fica claro que a mensagem é de juízo, e a menos que João esteja falando uma coisa desconexa no versículo 11, aí ele fala de juízo no versículo 7, juízo no versículo 10, vamos pular o 11, juízo no versículo 12, sempre mencionando fogo e juízo, fogo e juízo, fogo e juízo, e aí o 11 é um fogo que não é juízo, então fica um pouco desconexo. Na minha opinião, ali é o fogo do juízo. Muito bem. Pastor Carlos Vailate, a mesma pergunta. O que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião? Bom, pastor Gessé, eu diria que, em termos gerais, eu até concordo com o pastor César Cavalcante. O contexto envolve juízo, evidentemente, mas não apenas juízo. Quando nós analisamos, por exemplo, o Mateus capítulo 13, versículo 11, dentro de uma perspectiva gramatical e sintática, o uso, por exemplo, único da preposição en, quando é dito lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, não aparece com fogo, esse segundo com não aparece no texto grego. E devido a argumentos tanto linguísticos, como aquilo que eu chamaria de argumento da relação promessa-cumprimento, que à medida do nosso debate eu buscaria expor com mais detalhes, o argumento da literatura extra-bíblica e também o argumento histórico-teológico, isto é, como esta passagem tem sido interpretada ao longo da história pelos pais da igreja, por reformadores e outros. Eu diria que ela validaria uma perspectiva, se não idêntica, razoavelmente semelhante à minha. Eu creio, todavia, que seja importante nós enfatizarmos o seguinte: esse texto é um texto polêmico, é um texto difícil, que tem encontrado diversas interpretações ao longo da história, embora majoritariamente, se eu tiver tempo, mais uma vez eu buscaria demonstrar, as perspectivas, tanto antigas quanto um pouquinho mais contemporâneas, elas pendem para ver, por exemplo, a perspectiva do batismo com o Espírito Santo e fogo como uma coisa única. Isto é, o batismo com o fogo do Espírito Santo ou do Espírito que é fogo. E isto poderia ser, por exemplo, uma endíades. E nós temos alguns argumentos linguísticos que apontam para isso. Evidentemente, eu concordo com o contexto anterior e posterior citado pelo pastor César, que envolve também a ideia do juízo, mas eu entendo que Mateus ele não usa fogo de uma forma unívoca. Por exemplo, a maneira como ele usa fogo, no contexto específico de Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, é um sentido positivo. E no contexto dos versículos 10 e 12, nós temos uma construção distinta. E aí nós vemos, por exemplo, em outros textos da Bíblia, onde
autores bíblicos, ou no caso João, por exemplo, no capítulo 17, ele vai usar o termo mundo, cosmos, no mesmíssimo contexto e num versículo após o outro, com 3 ou 4 acepções distintas. É o mesmo termo cosmos, que aparece 19 vezes ali no texto grego de João 17, mas ora cosmos se refere à massa humana caída, ora se refere à Terra, ora se refere à humanidade no sentido geral, ou seja, é o mesmo termo, mas que a depender do contexto, ele tem uma empregabilidade, digamos, distinta. Eu vejo algo semelhante em Mateus 3,11. Concordo que em Mateus 3,10 é uma referência ao juízo, em Mateus 3,12 é uma referência ao juízo, mas nós não encontramos, por exemplo, em nenhum momento na Bíblia a expressão batismo com fogo. Né? Sempre quando encontramos, aliás, 2 únicas vezes, em Mateus 3,11 e Lucas 3,16, é a expressão composta, batismo com Espírito Santo e fogo. Dando a entender, e à medida em que nós avançarmos, talvez eu entre nesse assunto, sintaticamente, gramaticalmente, como estudiosos, exegetas e helenistas entendem, a referência a um único batismo, um batismo, portanto, abençoador. Perfeito. Pastor César. Bom, a falta do... Eu sei que no texto grego não aparece o com fogo, isso aparece na Bíblia em português, né? Então, sempre nas Bíblias em português vai dizer: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E dentro do argumento do Dr. Vailate aqui, ele disse que usa a palavra cosmos lá no texto de João 17, eu conheço esse argumento, que a palavra cosmos ela tem mais de um sentido, mais de 2, mais de 3, talvez 4 ali no texto de João capítulo 17, ele diz que a palavra é a mesma, e o sentido vai mudando a depender do contexto. Então veja que para ele mudar o sentido, ele tem que estar preso ao contexto. E aí, se é o contexto que define, e aí Mateus capítulo 3, versículo 11, o contexto só vai atrapalhar a ideia de que ele vai defender que é bênção, porque o contexto inteiro, vamos lá. Mateus 3,7, vendo ele muitos escribas e fariseus que vinham ao seu batismo. Escribas e fariseus, você tem o estereótipo daqueles que perseguem a fé, pessoas perdidas. Do ponto de vista da soteriologia cristã. Disse, raça de víboras, a mensagem é dura. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não precisamos debater aqui o que é a ira vindoura. Uhum. Então vai vir aí o dia do Senhor, com juízo, não sei o quê. Beleza. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista está pregando? Está dizendo, não é porque você é filho de Abraão, geneticamente consanguíneo lá, descendente de Abraão, que você é salvo, né? Uma coisa não tem conexão com a outra, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não produz fruto é lançada no fogo. E que fogo? Não sei se precisa discutir aqui, ele já falou, esse fogo é juízo, beleza, o juízo também é o inferno, ok. Vamos pular o 11, que é o assunto, e vamos para o 12. O machado está posto na raiz da árvore, é uma árvore que... Não, ele tem na mão a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e vai queimar palha no fogo que não se apagará, ou inextinguível, depende da versão. Bom, obviamente tudo isso aí é juízo. Desde o momento que ele falou raça de víboras, até agora a mensagem é dura, para um auditório duro, e o que João Batista está falando? Ele está dizendo agora... Eu sou o pregador. Eu sou o pregador. Eu batizo, a palavra batismo, também acho que todo mundo sabe, é a palavra imersão, né? Eu posso imergi-los na água para arrependimento, porque o batismo de João é o batismo do arrependimento e tal. Eu posso batizá-los com água para arrependimento, que é o que nós pastores fazemos. Não dá para saber se a salvação é departamento de Deus. Eu posso batizar o Vailate, ele pode me batizar. A gente trabalha com água. Então o João Batista está dizendo, eu trabalho com água, eu batizo vocês na água. O que eu posso fazer é imergi-los na água. Mas aquele que vem após mim, ele não trabalha com água. Ele trabalha com o Espírito Santo e fogo. E aí ele termina fazendo esse apelo. O machado, ele tem na mão a pá e vai limpar a eira, cara. Muito bem. Então, acho que fica claro isso aí no texto. Pastor Vailate, a questão do contexto imediato, ela é bem forte, né? Quando a gente vai conversar sobre esse assunto. E, pelo que eu entendi, essa é a base aqui do pastor César. Como que a gente, então, cria uma interpretação diferente de um contexto imediato que está ali no capítulo 3?
Bom, como eu mencionei agora há pouco, as palavras devem ser entendidas nos seus contextos, não só mais amplos como específicos, né? Então, por exemplo, o versículo que nós aqui temos 10, Mateus 3:10, ele qualifica o tipo de fogo. Olha lá. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, então é uma referência evidentemente ao ímpio, é cortada e lançada no fogo. Então aqui é algo negativo, é evidente. Versículo 12, o final. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é bem claro. Não existe esse mesmo tom no versículo 11, quando diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então aqui o grego... Autos rimas baptisei en pneumati hagio caipiri. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aqui nós temos uma questão gramatical importante, e se eu puder de repente mencioná-la já agora, seria interessante para aprofundar mais o tema. O Dr. Murray J. Harris, que ele é professor emérito de exegese e teologia do Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, ele diz o seguinte, abre aspas, só para os ouvintes, os telespectadores entenderem as nuances sintáticas, que às vezes são muito mais complexas do que possamos imaginar. Ele diz o seguinte: de modo geral, uma preposição, a preposição en, com o Espírito Santo e fogo. Então, uma preposição tende a ser repetida antes de uma série de substantivos ligados por kai. Kai é um conectivo grego, né? Mais frequentemente no grego bíblico, sob a influência semítica do que no grego não bíblico. Às vezes, porém, o não uso de uma segunda ou terceira preposição no grego do Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, de Mateus 3:11, onde a preposição en, com, ocorre uma única vez, pode ser teologicamente relevante, indicando que o escritor considerava que os termos que colocava numa só regência, Espírito Santo de um lado e fogo do outro, pertenciam naturalmente juntos, ou como uma unidade de conceito ou de realidade. Você falou que o com aparece só uma vez na Bíblia? Não. Só uma vez no contexto de Mateus 3:11. Na Bíblia não, pelo amor. Aí, na Bíblia é milhares de vezes. Sim. Então, olha o exemplo que ele vai dar. Exemplo, em Mateus 3:11, a frase en pneumati hagio caipiri, ou seja, com Espírito Santo e fogo, indica não dois batismos, os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo, mas sim um único batismo no Espírito e fogo, que pode ser interpretado ou como a purificação e julgamento messiânicos que seriam levados a efeito pelo Espírito, conforme ele vai citar Isaías 4:4, Isaías 30:28, e experimentado por todos, ou como derramamento do Espírito sobre os crentes no Pentecoste, que os refinaria e inflamaria. D.A. Carson, e qualquer coisa, por favor, me corte, tá? Não quero monopolizar aqui a fala, vontade. por favor, tá? Então, D.A. Carson, olha o que ele vai dizer ao comentar Mateus 3:11. Existem boas razões, no entanto, para tomar fogo como agente purificador junto com o Espírito Santo. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Presumivelmente, neste caso de Mateus 3:11, elas se arrependeram. Mais importante, a preposição única em Mateus 3:11, com, não se repete antes de fogo. É o mesmo argumento de Harris na parte exegética, linguística e sintática. A única preposição governa o Espírito Santo e o fogo, o que normalmente sugere um conceito unificado, fogo, hífen, espírito ou algo semelhante. David Turner, ele também vai dizer, é preferível ver apenas um batismo purificador. A gramática da passagem apoia isso, já que o verbo batizará ocorre uma vez e a preposição en ocorre uma vez com Espírito Santo e fogo como um objeto composto. Se você pegar William Foxwell Albright e C.S. Mann, no seu comentário sobre Mateus, do Anchor Bible, eles vão dizer que a literatura, a evidência da literatura do Mar Morto deixa perfeitamente claro que isto é uma endíades, ou seja, o fogo do Espírito, o Espírito que é fogo. Aliás, olha como eles traduzem Mateus 3:11. Ele batizará vocês com o fogo do Espírito Santo. E aí nós temos várias outras questões, mas na medida do possível, evidentemente, Sim. eu busco trabalhá-las. Eu queria, dentro dessa fala do pastor Vailate, César, propor uma pergunta também. Se fossem coisas distintas, não seria mais fácil a gente lesse assim, com batismo, com Espírito Santo ou fogo? Que a gente saberia que teriam dois caminhos ali distintos? Boa. Vamos lá. Parece que o professor, o Dr. Carlos Vailate, acho que as duas falas dele, ele tá sempre, ela está sempre presa ao fato de que a palavra com, em português, ela aparece só uma vez no texto grego. E isso é fato, isso é verdade. Mas isso não muda, na minha opinião,
nada, absolutamente nada. Porque ao invés de dizer, conforme na Bíblia em português, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E eu não entendi a complexidade gramatical desse argumento. Porque o com, veja, a preposição cair aí, ali ela é uma conjunção aditiva. Certo? O senhor é professor muito melhor que eu. É uma conjunção aditiva. A conjunção aditiva, ela está adicionando o fogo ao batismo com o Espírito Santo. Então, não precisam de dois com, graças à conjunção aditiva e. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou com fica subentendido, ou ele é desnecessário. Não faz sentido, não faz diferença ter o com ou não ter o com. Porque a palavra central ali não é com, a palavra ali é batismo. O que é batismo? Batismo é imersão. É pegar algo e imergir. Você está entendendo? Ambos, nós dois aqui, imagino, somos imersionistas. Né? Nós batizamos as pessoas com imersão nas águas. Por quê? Graças à etimologia da palavra batismo. Então, aquele que vem após mim, ele vos batizará, ele vai imergir a pessoa com o Espírito Santo e fogo. O com já está subentendido. Agora, respondendo a sua pergunta, não faria sentido ele dizer com o Espírito Santo ou com fogo? Não, porque, Dr. Carlos, vai lá, quem batiza com o Espírito Santo? Quem é o verdadeiro batizador? Jesus. Jesus. Quem vai lançar a pessoa no inferno no final? Sim. Quem? Jesus. Jesus. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E, escatologicamente, quem batiza com fogo também é Jesus. O que o João Batista está falando é o seguinte, gente, vocês estão no caminho errado, não é porque vocês são filhos de Abraão. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. Eu posso ajudar nesse processo batizando vocês com água, imergindo vocês na água. Mas aquele que vem após mim, ele não imerge em água. Quem Jesus batizou? Está lá em João capítulo 4. Jesus mesmo não batizava, mas... Então, Jesus não trabalha com água. Aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele trabalha, ele imerge no Espírito e fogo. E o machado está posto à raiz da árvore. E ele tem na mão e vai limpar a eira. Esse é o apelo. Nós somos pregadores também. Então você prega uma mensagem, às vezes, eu não faço apelo sempre, mas às vezes a gente faz um apelo. Se tem alguém aqui essa noite, não sei o quê, eu preguei a mesma mensagem, dentro daquele auditório tem pessoas salvas e pessoas perdidas, e eu preguei a mesma mensagem, se eu estou pregando uma mensagem de juízo. No final eu faço um apelo. O que o João Batista está dizendo é o seguinte, eu resolvo com a água. Aquele que vem após mim é Espírito Santo e fogo. Então o com, eu acho que ficou claro. Pastor Carlos. Bom, isso me leva agora a um segundo argumento, né, que é o argumento da relação entre promessa e cumprimento. O que ocorre? A promessa de João Batista em Mateus 3,11 e em Lucas 3,16, segundo a qual os discípulos de Jesus eles seriam batizados com o Espírito Santo e fogo, né, ou com o fogo do Espírito, que pode ser traduzido como mendíades, Mateus 3,11, como eu deixei claro, e vários exegetas, linguistas e helenistas também defendem essa perspectiva. Essa mesma promessa ela é reiterada por Lucas em Atos 1,5. Quando Lucas, ecoando, por exemplo, aquilo que ele mesmo escrever em Lucas 3,16... Uma menção ao texto, né? Então ele escreve o seguinte em Atos 1,5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ora, por que Lucas não repete a expressão Espírito Santo e fogo em Atos 1,5? Porque Lucas já havia citado essa expressão em Lucas 3,16 e, portanto, ele não quer ser repetitivo aqui. Aliás, quando que essa promessa, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e fogo, ela é cumprida? Ela é cumprida, segundo vários pais da igreja e outros ao longo da história, e conforme for eu buscarei mencionar aqui, ela irá se cumprir em Atos, no capítulo 2, versículos 3 e 4, parte A, onde nós vemos os elementos do Espírito Santo e fogo mencionados juntos. Por exemplo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que ocorre?
Quando nós analisamos a história da igreja, e aqui eu vou para um terceiro argumento, um argumento histórico-teológico, todas as interpretações, com ligeiras variações, nunca verão o fogo de Mateus 3,11 como sendo uma referência a algo negativo ou algo relacionado ao inferno, mas sempre algo purificador, algo que envolve o teste das obras de 1 Coríntios 3,13, aquela ideia de fogo, palha, feno, tal, de 1 Coríntios 3,13, ou a perspectiva que eu defendo como uma referência ao cumprimento no dia de Pentecostes. Por exemplo, eu vou citar até aqueles que concordam comigo e discordam, para ser bem justo aqui, mas perceba que a tônica deles é sempre positiva ao longo de toda a história da igreja. Por exemplo, eu elenquei aqui acho que 11 teólogos, mas serei bem breve. Orígenes, ele entende que a expressão batismo com o Espírito Santo e fogo se refere ao purgatório, ou seja, algo que vai purificar o indivíduo entre a morte e o contexto do juízo final e tudo, portanto, algo positivo. Teodoro de Heracleia, ele diz que a expressão batismo com o Espírito Santo e fogo refere-se à descida do Espírito Santo em Pentecostes, acompanhada, por exemplo, das línguas como que de fogo. É o que eu defendo. Ele vive ali entre 3º e 4º séculos. Cirilo de Jerusalém refere-se à descida do Espírito Santo acompanhada com línguas de fogo. Também é o que eu defendo. Hilário de Poitiers é a referência ao purgatório. Não defendo. João Crisóstomo, que era perito em grego, ele vai dizer que refere-se à manifestação do Espírito Santo de forma abundante e veemente. Lembra um pouco a ideia de Atos 2. Jerônimo, refere-se à descida do Espírito Santo acompanhada das línguas como que de fogo. Cirilo de Alexandria, refere-se à atividade vivificante do Espírito Santo através do fogo. Pulando para a Idade Média, a Reforma. Ulrich Zwingli, o batismo com o Espírito Santo, ele se refere à conversão. E o fogo com a vinda, refere-se à vinda do Espírito Santo acompanhada das línguas, como de Atos 2, aquilo que eu defendo. Baltazar Hopmeyer. Você defende que o batismo com o Espírito Santo fogo, é a conversão? Não. Espírito Santo e fogo. Então você mesmo não concorda com o que o Zwingli falou. Não. Leia de novo o que o Zwingli disse. Por isso que eu falei, eu não concordo com todas as nuances no início, mas... Então, mas metade dessas citações que você está fazendo, você mesmo não concorda. Não. O que eu estou dizendo é que todos eles enfatizam uma ideia positiva. Eu disse que tem nuances, não disse que eu concordo com tudo. Exatamente. Então você está claro. você tá trazendo um monte de referências de caras super tops com os quais você mesmo não concorda. Sim, mas não é essa a questão. Mas eu disse que não concordo. O que eu disse é que todas as ênfases deles têm uma correlação positiva. É isso que eu estou dizendo, né? Então, por exemplo, Martin Butzer, o batismo com o Espírito Santo e fogo tem um sentido purificador. Calvino, o batismo com o Espírito Santo envolve uma concessão da graça e o fogo no sentido purificador. É sempre algo positivo. John Wesley envolve uma inflamação do coração dos crentes em amor, algo que se deu com o fogo mencionado no dia de Pentecostes em Atos 2. Então, é isso que eu estou dizendo. Em nenhum momento eu disse que eles concordam. Sim, mas, pastor Carlos, a ênfase é positiva. O fogo no Novo Testamento, salvo essa referência de Coríntios, da purificação das obras, ou alguma referência da Tessalonicenses que eu me lembro agora, geralmente quando a gente fala fogo no contexto do Novo Testamento, parece juízo, não é? Então, em vários contextos, sim, eu concordo. Mas, de novo, o que deve definir é o contexto imediato. Então, de novo, o pastor César citou o versículo 10, ele citou o versículo 7 e o 12, que se refere a juízo. Eu concordei com ele totalmente. O que eu estou dizendo, eu argumentei desde o início, é que Mateus, entendo eu, não usa o termo grego pir no mesmo sentido. Ele usa pir como fogo no sentido de juízo. Por exemplo, em Mateus 3,10 e em 3,12, mas não usa com o mesmo sentido em Mateus 3,11. E é por isso que justamente citei o argumento de João 17. Nas 19 ocorrências, ele vai citar cosmos com vários sentidos no contexto imediato. Esse é o argumento. Ok. Vamos lá. Você usou 2 ou 3 argumentos de uma vez, aí eu não sei como eu vou fazer agora, porque cada um é cada um. Desculpe. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, tanto Mateus quanto Lucas, eles não são teólogos escrevendo sobre uma obra. Eles não são teólogos. Mateus e Lucas, eles são aqueles que escreveram a história de Jesus Cristo. É diferente. Quando você diz assim, Mateus não usa fogo, não sei o que, não importa, o Mateus não está teologando. Ele está colocando uma história que nós entendemos como sagrada, que não vou entrar no pormenor aqui de canonização nem nada disso. E isso também é um problema no argumento que ele falou de Lucas, quando ele diz assim, lá em Lucas 1:5, o Lucas não quis repetir para não ficar redundante. Para não ficar redundante. Bom, ora, isso não tem sentido algum. Por quê?
Porque o texto de Lucas capítulo 1, de Atos capítulo 1, versículo 5, que é escrito por Lucas, é um texto lucano, esse texto é Lucas registrando uma fala do Senhor Jesus Cristo, não é o Lucas discorrendo. Se é o Lucas discorrendo, aí o seu argumento faria sentido. Agora, não é o Lucas discorrendo. Então, quando você abre a Bíblia lá em capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte, eu vou ler o 4 para efeito de contexto só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está fazendo uma referência lá a Lucas 24. O qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, em verdade, batizou com água, mas vós... Ele está citando a fala de Cristo aqui. Então não é o Lucas, ao bel prazer, diz, eu vou falar só a metade. Tá bom, não vou falar o resto. Qual é o real fato aqui? O real fato aqui é o seguinte, mais uma vez o contexto. Em Mateus capítulo 3, ou Lucas capítulo 3, que também aparece são lá os dois Lucas, únicos textos. Lucas Perfeito. 3, eu acho que 16. Isso. Eu não sei se é o 16, é 18. É isso mesmo. 16, isso né? mesmo. Então, lá no Evangelho, pastor Gessé, as pessoas, o auditório é de perdidos. Então o João Batista está dizendo, eu batizo vocês com água, o que eu posso imergir vocês é na água, mas aquele que vem após mim, ele trabalha com o Espírito Santo e fogo. Quando é Jesus falando para discípulos em Jerusalém, no contexto da ressurreição e tudo mais, não tem perdidos naquela sala. Ele está falando num cenáculo. Isso aqui é no cenáculo. E aí só tem salvos. Só tem os 12, só tem os discípulos, não somente os 12, mas está lá a mãe dele e tal. Tem ali aquela primeira comunidade cristã. E aí quando o auditório não tem ímpios, na fala de Jesus não tem fogo. Ele está dizendo, e ele faz uma menção exata a Mateus 3,11 e omite a palavra fogo. Não tem caipiri ali no texto grego. Então ele vai dizer, porque João batizou com água e vocês, a palavra vocês ali é importante. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Aí ele está dizendo, não, ele tirou para não ficar redundante. Qual é o outro texto que Lucas tirou para não ficar redundante? Bom, no bloco anterior, o pastor César comentou várias coisas acerca de, por exemplo, Atos 1:5, né? Então, por exemplo, porque Lucas ali omite, por mais que ele cite as palavras de Jesus, sem dúvida alguma, não quer dizer que ele deva sempre, os evangelistas devam sempre seguir uma mesma perspectiva. Por exemplo, Marcos 1:8, quando ele cita esse trecho que ora nós estamos debatendo, de Mateus 3:11, Lucas 3:16, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ele omite, por exemplo, fogo. Então ali ele omite, claro que sempre escrevendo sob a orientação e direção do Espírito Santo e tal. Em alguns evangelhos nós vemos referência a 2 endemoniados, no outro 1, no outro 2 anjos, no outro 1. Então há uma perspectiva do autor quando ele escreve, evidentemente mais uma vez guiado pelo Espírito Santo, e ele pode sim omitir alguns elementos, digamos ali, sob a orientação do Espírito Santo, a fim de enfatizar um determinado ponto do seu ensinamento. Agora, por exemplo, dando uma continuidade aqui ao nosso assunto, nós temos uma outra questão interessante, por exemplo, em Mateus. Mateus ele vai empregar 18 vezes ao longo do seu evangelho a expressão grega kai en, ou seja, e com. Sempre que ele vai adicionar alguma coisa, e com. Por que ele, por exemplo, não adiciona isso no contexto imediato aqui de Mateus capítulo 3, versículo 11, bem como o paralelo sinótico de Lucas no capítulo 13, versículo 16, para deixar bem claro. Mais São uma quantas vez, ocorrências que você falou? 18 ocorrências. Cita uma. Mateus 2,16, Vamos lá. Mateus 6, versículos 2 e 5, Não, 7, uma só. Mateus 2,16. É que eu só queria tirar uma dúvida em todas essas ocorrências, se o com é duplicado ou não. Porque você está dizendo que o com está sendo duplicado nessas outras evidências. Não, Menos agora nessa. é outra coisa. Agora eu estou dizendo do e com. Não, Agora mas é que antes do e, final. então tem que ter um outro com antes. Para o seu argumento fazer sentido. Tem? Então, Em cada uma dessas passagens? Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer é, ele sempre que vai complementar o pensamento, ele vai trazer o kai, en, e, com. Sempre que ele está complementando o pensamento. Então, por exemplo, no nosso presente caso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando complementa, sempre tem o e com. É isso que eu quero dizer. Se tiver outros elementos, claro, né, ele pode ter ali o e com, ele pode ter. Mas se você pesquisar, por exemplo, em Mateus 2,16, você não vai encontrar. Então é que, sempre há o e com. É que aí precisava analisar cada um dos textos. Perfeito. Porque Mateus 2,16,
Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os arredores. É esse ED que está falando aqui. Sim, então, perfeito. ele não tem... se ele não tivesse o D, que na verdade fala em grego... você falou a palavra, mas eu esqueci. Cai o quê? Caien. Se não tivesse o N, aí ficaria desconexo. Agora, não significa... E aí a gente pode... você pode pegar outro texto aí e a gente pode fazer uma análise, mas a falta do N lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, versículo 11, acho que não diz respeito a uma sintaxe desse texto aqui de Mateus 2,16. Aí você cita, tem 18 casos, não sei o que, então precisa analisar caso a caso. No caso aqui, o primeiro que você citou não faz sentido algum. Então, aí entra... Bom, pois não, eu só ia propor aqui para o César, que às vezes claro. me ocorre pergunta, talvez seja dos ouvintes, né? César, esse fogo, não é o fogo que Paulo lá na frente vai dizer não extingais? Na sua opinião? Não, Paulo lá não fala fogo. Paulo fala não extingar de espírito. Apagar, mas a gente pode subentender que o que se apaga? Não. Você naquela época só se apagava fogo. O apagar ali é diminuir, você menosprezar. Sim, eu digo tudo quem isso. defende essa tese usa essa. Quem defende essa defesa do pastor Carlos Vailate usa esse texto. Eu queria entender dentro do debate como você. Pode continuar, por favor. Eu não tenho problema nenhum em admitir tudo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, tem gente que defende que o fogo ali é o juízo, como eu defendo, mas ele está dizendo assim, não, fogo não tem conexão nenhuma com o Espírito Santo. Não, eu não disse isso. Tem. Ele tem sim. Isaías 6, esse texto que você está citando aí, que não tem fogo, tá? Não tem fogo, mas a metáfora dá a entender, e tá tudo bem para mim. A questão é discutir o texto. O texto. Quando a gente vai fazer uma exegese, vai fazer uma exegese de algum texto, o contexto é o mais importante da exegese. Aí você vai aplicar as questões gramaticais da exegese, que varia, tá? Questão gramatical, acho que o Dr. Vailate, muito mais do que eu, sabe que tem pontos gramaticais para esse assunto, para os dois lados, e para vários assuntos tem para os dois lados. Perfeito. Ele citou, tem fulano de tal, D.A. Carson, não sei o que lá. Eu posso citar aqui, por exemplo, outros materiais que são exatamente importantes. Você pega, por exemplo, o Novo Comentário Internacional do Novo Testamento, que ele conhece, o Comentário Crítico Internacional, o Manual do Evangelho de Mateus, das Sociedades Bíblicas Unidas. Que esse material que eu estou falando, por exemplo, é usado para orientar tradutores da Bíblia leigos em campos missionários. É esse material que é usado. E esse material vai entender o que fogo ali é como juízo. No comentário, é um comentário bíblico. Lá vai dizer que o fogo ali é juízo. O Manual do Evangelho de Mateus, que é a obra oficial das Sociedades Bíblicas Unidas, vai dizer que o fogo ali é o juízo. A outra obra exegética, que é o Comentário Concórdia da Igreja Luterana, vai entender que o fogo ali é juízo. Então, eu não queria ficar citando aqui o que fulano fala. Não, vamos para o texto bíblico. O que o contexto bíblico diz? Então, não tem o com. Mas e o que muda a frase? Se o batizador com o Espírito Santo é Jesus, conforme o doutor falou, e o batizador com fogo no fim também é Jesus, conforme o doutor falou. Aonde que no contexto, fogo ali, no contexto, é bênção? Então, aí isso envolve um argumento que eu já mencionei antes. Em nenhum momento você encontrará no Novo Testamento, ou qualquer parte da Bíblia, a expressão batizar com fogo apenas. Ela, quando vem nesses dois casos únicos de Mateus 3:11 e Lucas 16, é batizar com o Espírito Santo e fogo. Não vem batismo só com fogo. Essa expressão não aparece em nenhum outro lugar. Então, daí o porquê também dessas expressões, ambas funcionando como mendíades, de acordo com argumentos que eu utilizei, se referirem a uma coisa positiva. Você não vai encontrar batismo com fogo em nenhum lugar da Bíblia. Ele necessariamente será acompanhado do Espírito. Por quê? Porque é uma coisa positiva. Mas aqui também está acompanhado do Espírito. E o Espírito também é positivo aqui no texto de Mateus. Sim. A diferença é que o que João Batista está dizendo é: eu batizo com água e ele batiza com Espírito e fogo.
Sim, então, como eu disse bem no início da minha fala, eu deixei bem claro que é um assunto complexo, não é um assunto que ele é, digamos que central para a fé cristã, o que não quer dizer que, por isso, ele é menos importante. Tudo que está na Bíblia é importante. Deus não vai colocar textos, vamos assim, com perdão pela expressão, para encher linguiça. Tudo, absolutamente tudo é importante. Mas esse texto é um texto tão complexo que até o filósofo francês Voltaire, que não tem nada a ver com a área de Bíblia, ele falou, essas expressões ou essa expressão... Falta explicar. Falta ser explicada, você viu isso, né? Então, essa expressão, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, nunca foi explicada com o tempo. É complexo, como eu disse. Há quem vai entender que o Espírito Santo é algo positivo, fogo é juízo, o Espírito Santo é algo positivo, depois o fogo também é algo paralelamente importante, depois envolve a ideia do teste das obras de 1 Coríntios 3,13, outros dirão que é o purgatório, alguns pais da igreja disseram isso, como eu mencionei, então é um texto que tem as complexidades, por isso que eu falei, não é aquela coisa a qual devemos nos aferrar e tal. Então ele tem as suas matar ou morrer por causa disso. Exato. Lembrando que o pessoal que pensa que é o purgatório, também estão falando de fogo, tá? Exato. Mas, de novo, o sentido é sempre positivo. Purgatório, porque ele vai purificar e a pessoa será depois salva. É sempre o sentido positivo. Lembrando que o purgatório é um lugar de sofrimento, mas que tem data para acabar. Entendeu? Mas vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, doutor, se o senhor puder dar uma olhadinha aí, está escrito assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, lá, ele não fala, lá no texto não diz sobre justos e sobre injustos, né? E mesmo assim, tem o mesmo contexto. Então, a gente está trabalhando de novo num texto de Mateus, e lá vai aparecer a palavra, a frase epiponerus que agatus, e o que aí é o famoso cair também, você sabe. Entende? Então ele vai dizer, para que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Não tem a necessidade de dizer e também sobre injustos, e para injustos, não sei lá. Eu acho que fica subentendido. E isso é a mesma situação com o Espírito Santo e fogo. Eu não tenho a necessidade gramatical de ter ali o com fogo, já que está subentendido. Okay. Então, nós temos um texto paralelo em termos de características sintáticas, né? Não necessariamente do mesmíssimo pensamento, mas sintáticas, que é sempre usado também pelos estudiosos, que é o texto de João 3,5. Né? Então, ali em João 3,5, nós encontramos a expressão grega hidatos kai pneumatos, ou seja, água e espírito. E essa expressão, mais uma vez, o Murray J. Harris vai dizer que ela mostra que para o escritor, ou para quem ali falou, enfim, água e espírito juntos formam um único meio daquela regeneração, que é, por exemplo, uma condição prévia para a entrada no reino de Deus. O nascimento, anotem, né? O nascimento do alto, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 7. Nenhum contraste, por exemplo, em João 3,5, ele é pretendido entre, por exemplo, um elemento externo ali de água e uma renovação interna realizada pelo Espírito. Ou seja, conceitualmente, os dois são um. A água do Espírito, assim como agora a referência possível ao fogo do Espírito, como alguns traduzem. De novo, isso envolve uma percepção interpretativa. E daí o porquê, evidentemente, o debate, senão não haveria. Que nem, por exemplo, se você pegar um exemplo agora, se você pegar aquele texto de Apocalipse, que fala que Jesus tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa. O grego vai dizer literalmente isso. Tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa este nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você pesquisar, por exemplo, exegetas, gramáticas e tudo, eles vão entender que esse segundo K e esse segundo E, ele é epesegético, ou seja, ele é explicativo. Então, uma tradução, digamos que mais adequada, diria mais ou menos o seguinte: eles têm na sua veste, ele, Jesus, tem na sua veste, a saber que encobre a sua coxa este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque seria inimaginável imaginar um judeu do contexto do primeiro século ter algo escrito, tatuado, né? Claro, com perdão pelo anacronismo. Mas o que eu quero dizer é que o grego, ele vai dizer isso, né?
Espírito Santo é fogo, mas não é apenas a questão literal. Envolvem regras gramaticais que permitem entender Mateus 3:11 e Lucas 3:16 como mendíades, ou seja, o Espírito Santo que é fogo. Então, é isso que eu estou mencionando. Regras gramaticais Perfeito. essas, que lá em João capítulo 3, que você citou agora, Perfeito. tem que respeitar exatamente o contexto. Sim, porque sempre, perfeito. o versículo 5 que você cita está preso ao versículo 3 e 4. Sim. Entende? Então, a mesma regra precisa valer, porque Concordo. a gente tem que entender assim, quem defende que eu sei que é a posição majoritária dos pentecostais e tudo mais, e também sabemos que não é uma coisa salvífica, mas quem defende que aquele fogo lá não é juízo, ele está desrespeitando o contexto, porque o contexto é que o fogo é juízo. Isso está, claro, bem antes, um pouquinho antes e um pouco depois. Então, só para talvez esclarecer aqui, inclusive a fala do pastor César, em nenhum momento eu estou desconsiderando o contexto, tá? Eu deixei bem claro que eu concordo que Mateus 3:10, ali fogo refere-se ao juízo, Mateus 3:12 refere-se ao juízo, mas no contexto específico de Mateus 3:11, nós temos Jesus como aquele que batiza com o fogo do Espírito, ou com o Espírito que é fogo, a ideia de endíades, né? Que vários, de novo, gramáticos, exegetas e linguistas do contexto grego vêm. Não são todos, evidentemente, daí o porquê desse debate e dos contrapontos. Então eu não estou desconsiderando o contexto. Eu só entendo que os versículos 10 e 11 tem uma perspectiva e uma aplicabilidade futura. 10 e 12. Né? Desculpe, 10 e 12. Uma aplicabilidade futura. E no contexto de Mateus 3:11, ele tem uma aplicabilidade mais no contexto histórico do primeiro século, a partir da leitura de Atos 1:5, Atos 2:13 e 4 e assim por diante. Então, não desconsidero o contexto. Apenas interpreto o fogo de Mateus 3:11 de forma distinta do fogo de 3:10 e 3:12. Como eu comecei citando Cosmos nas suas 19 ocorrências de João 17, Jesus usa no mesmo versículo, ele usa cosmos com sentidos distintos. Então, por que Mateus, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, não pode ter usado um sentido positivo em razão desses elementos sintáticos e gramaticais, referindo-se ao fogo do Espírito ou Espírito que é fogo? E o Kai, portanto, ele funciona como um elemento que liga como endíades, como vários gramáticos exegetas helenistas admitem. Esse é o meu ponto, sem desconsiderar o contexto de forma alguma. César Cavalcante, o batismo de Mateus capítulo 3, versículo 11. É juízo ou é o Espírito Santo? Ai, meu Deus, vamos lá. Privilégio, viu? Tá aqui com o Dr. Carlos Vailate. Privilégio é meu, viu, César? Grande amigo, uma alegria. Deus abençoe. É uma alegria mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite. E o assunto é espinhoso, eu sei. E vocês já ouviram tanto da minha boca quanto da dele que as opiniões são... Tem questões técnicas para os dois lados, tem grandes especialistas para os dois lados, não é tão simples assim. Mas eu queria a consideração lá de Mateus 5,45, porque lá em Mateus 5,45 é exatamente um caso como esse que você está dizendo, né, que a falta do com ali é um grande problema, e como a falta do com ali não está escrito com fogo, né, mas está escrito e fogo e não sei o que e tal, mas também é exatamente a mesmíssima construção sintática, mas um único kai que aparece ali é uma única preposição, mas o pastor Vailate vai concordar que lá em Mateus 5,45 justos e injustos são coisas diferentes, né? Não dá para colocar os justos e injustos no mesmo pacote. Mas o texto diz assim, deixa eu achar aqui o texto diz o seguinte, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E aí justos e injustos são coisas distintas, mas o cair que lá não é cair, mas a conjunção aditiva e aparece ali sem necessariamente a necessidade de uma ligação. Acho que deu para você entender. Mesmo falando de coisas distintas, né? Não porque aparece, justos entendi. e injustos são coisas distintas. Aí tá lá, cair e aí justos e injustos. Então não tem a necessidade gramatical de colocar lá e sobre injustos, por exemplo.
Pastor Carlos. Perfeito. Aqui nós temos outro contexto, né? Sem dúvida, ele está falando de justos e injustos, mas não há necessidade de você ter, por exemplo, a preposição e sobre, né? Ele é outra construção, é outro texto, outro assunto. Está falando sobre a graça de Deus, as suas benesses, a chuva, por exemplo, o sol que vem sobre toda a sua criação, e é outro contexto. No contexto da pregação de João Batista, evidentemente há a pregação do arrependimento. Ele está ali se dirigindo sobretudo a fariseus e saduceus, e ali, naquele contexto, ele fala sobre aquilo que Jesus fará tanto a crentes quanto a incrédulos. Os incrédulos serão como a árvore que é cortada, como a palha que depois é queimada no fogo. Mas e aqueles que, por exemplo, consentem com a pregação de João Batista? Nós não temos só incrédulos, afinal de contas ele está batizando pessoas ali. Então tem pessoas que estão se arrependendo em Mateus 3. Porque se você depender de Lucas 3, vem os soldados, fala aí de nós, isso, que seremos vem os próprios fariseus, alguns se convertem ali se deixam batizar. Tem ímpios ali, mas evidentemente tem aqueles que dizem, ok, João Batista, que através dessa pregação estão mudando de vida. Concordo. Perfeito. Então, estes quando eu entendo, e de novo, obviamente, isso aí envolve as interpretações, sempre envolve a interpretação, é evidente. É isso que eu entendo, que quando ele vai dizer lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Autós rimas, ele vos. Este vos são aqueles que consentiram com a mensagem de João Batista e, portanto, se arrependeram dos seus pecados. Estes receberão o quê? O batismo com o Espírito Santo e fogo, ou fogo do Espírito, de novo, com base naquele argumento. Então, é claro que aqui você tem algumas questões que são evidentemente complicadas, mas eu entendo que o rimas aqui, ele se refere a vós, que são os crentes, o batismo, né, o verbo batizar, que aparece uma única vez, e também a conjunção e a preposição uma única vez refere-se ao mesmo grupo dos pecadores, mas pecadores arrependidos depois de terem consentido positivamente com a mensagem do Evangelho de João Batista. Então, mais uma vez, a gente tem que se prender ao contexto, porque ao contexto do próprio versículo 11 agora, o contexto estrito do próprio versículo 11. Tem um contexto remoto, tem um contexto imediato, que é o que eu estou falando aqui, sempre o contexto imediato. Agora eu quero falar do contexto estrito do texto. Por quê? O Mateus 3,11, o vos aí, vamos começar lá o texto de novo. Porque eu vos batizo com água para arrependimento. Ele está falando com salvos? Se é salvo, por que ele está convidando as pessoas a serem batizadas? Então, eu vos batizo com água. Isso é o apelo. Isso é o apelo. Ele está dizendo, ó, ele tem na mão a pá, ele vai, o machado está posto na raiz da árvore, fujam da ira vindoura, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Eles não estão arrependidos ainda. Caso eles queiram, eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo cristão é para arrependido. O batismo de João Batista é para o arrependimento. Ele podia batizar qualquer pessoa ali. Não tinha uma prévia como nós fazemos na igreja hoje. Então, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu estou falando, fazendo uma exegese estrita, porque ele está dizendo, não, o vos aqui é para os salvos. Então, não é o que o próprio versículo que está em análise diz. Ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias lá não sou digno de desatar, não sei o quê. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, que indiscutivelmente é bênção, e o batismo com fogo, que é o foco da nossa, discussão aqui, é uma situação a posteriori da decisão da pessoa. Se submeter ao batismo de João ou não. Então, primeiro, o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência que vem a posteriori do batismo nas águas. É um primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui. E o batismo com fogo, que também vem a reboque daquela experiência. Então não é que ele está falando só para salvos, não, eu vou batizar com o Espírito Santo, porque não. Então o auditório continua sendo de perdidos e o João Batista está dizendo assim, eu batizo vocês com água. Vocês não são salvos e eu posso batizar vocês com água para arrependimento.
Então, aí envolve de novo a ideia dos pressupostos, né? Por exemplo, o pastor César usou agora a ideia de batizar com fogo. Jesus não diz nunca que ele vai batizar alguém só com fogo. O batismo dele é com Espírito Santo e fogo. Né? De novo, eu volto à fala de blocos anteriores. Em nenhum momento na Bíblia você encontrará a expressão batizar só com fogo. Ela obrigatoriamente tem que acompanhar a ideia do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma endíade e porque envolve um único pensamento. Então, claro, se João Batista está batizando com água, ele está batizando com água os arrependidos, né? E, portanto, a partir do momento em que se arrependeram, já são salvos. E o batismo nas águas apenas confirma esse tipo de arrependimento e essa postura de fé interna, internalizada do coração. Então, estes é que são arrependidos e batizados nas águas, é que são batizados com o Espírito Santo e fogo. Não é só com o fogo. Esse tipo de batismo só com fogo é desconhecido. É que não tem ninguém arrependido ali no texto ainda. Entende? O que eu estou tentando dizer é assim, ó. Mas aí você presume que não tem. Aí eu entendo que no contexto ele está falando para ímpios e para aqueles que estão aceitando paralelamente a sua mensagem. Não é que eu estou presumindo que não tenha. É que lá não mostra. Entende? Lá não mostra. Então, o que ele está falando é para perdidos. A mensagem é de juízo e ele está fazendo a proposta do batismo. Eu batizo vocês com água. E aí o texto vai mudando o assunto na sequência, 2 versículos depois, entende? Então não é que eu não estou enxergando que lá, porque por favor me mostra alguém arrependido ali. Então, mas assim como você falou, me mostra arrependido, olha, não tem nada ali. Se eu me basear com base no silêncio, no argumento do silêncio, ele corta para os dois lados. Quer dizer, pode ter batizados. Não, mas eu não estou falando do silêncio. Eu estou dizendo que lá as pessoas eram perdidas e estão ouvindo o evangelho. Sim, mas a partir do momento em que eu leio, eu batizo vocês com água. Então, supõe-se que ele está batizando concomitantemente ao momento em que ele prega. Então, vêm fariseus e saduceus ímpios, entre outras classes de judeus, outros judeus, mas nem todos permanecem ímpios. Muitos estão, de novo, é claro, eu estou presumindo isso, né? Estão se convertendo. E a partir do momento em que eles se convertem, estes recebem esse batismo que envolve esse aspecto positivo, é o Espírito Santo e fogo. De novo, não existe batismo só com fogo. Não existe. Obrigatoriamente, se envolver o fogo, ele sempre virá acompanhado do Espírito e fogo. Mas aí é que envolve o nosso debate. Quer dizer, o Caio ali, ele é disjuntivo ou ele vai concordar. Por isso que nós Deixa eu ver estamos debatendo. Eu quero agradecer. O assunto é polêmico, não é salvífico, é uma questão de análise interpretativa do texto. Super respeito os meus irmãos que, assim como eu, são pentecostais, mas que defendem que esse fogo é o fogo de bênção, da purificação e tal. Na minha opinião, a leitura do texto, a exegese mais básica do texto, a visão basilar ali do texto, aponta para o juízo, conforme as evidências que eu trouxe aqui, tentei trazer aqui no debate. O João Batista está pregando e ele está fazendo o seu apelo, dizendo eu vou... A palavra imersão, a gente não tratou ela aqui, mas todo mundo sabe que batismo é imersão. Eu posso imergi-los na água para arrependimento, que é o que os pastores fazem, o que eu faço. Qualquer pastor que está ouvindo a gente faz isso. A pessoa ouviu o evangelho, não sei o que, a gente vai imergir essa pessoa na água. Não sei se ele vai ser salvo ou não, aí é com Deus, cara. Se ele vai ser imerso no Espírito Santo ou no fogo, é com Deus, mas a gente trabalha com água. E aí vem Jesus, ele disse: aquele que é mais poderoso do que eu, tal. Ele não trabalha com água, ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas, ou melhor, em Atos, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 5, Jesus faz uma referência a esse texto. Jesus era um pregador bíblico, né? Sempre nas pregações de Jesus ele tem referências bíblicas e ele cita textos. E Jesus era muito bom de citar os textos. Isaías, Deuteronômio, Salmos, né? Ele era um grande deuteronomista, mas Salmos, Deuteronômio e tal. E ele cita textos. E ele cita textos às vezes longos nas suas pregações. E quando ele cita a fala de João o Batista, ele tira o fogo.
né? Porque o auditório ali é outro, ali são os salvos, entende? Mas aprendi muito nesse debate, não sei que nós estamos falando de uma coisa salvífica, como outros debates que eu já fiz aqui, mais quentes e com temas muito mais temas realmente salvíficos, né? E aí a grandeza desse debate também se dá pelo Dr. Carlos Vailate, um querido, super respeito, aprendo muito com ele, Deus abençoe, um privilégio participar. Pastor Gessé, muito obrigado pela intermediação aqui, muito agradável e amistosa do debate. Pastor César Cavalcante, que eu não vi há um certo tempo, me desculpe aqui falando ao vivo, porque o pastor César me convidou em outras circunstâncias, bem como a sua equipe, aqui a diretoria, e eu não pude vir, e para mim é um grande privilégio, né? Nesses debates é importante dizer que a nossa proposta não é um vencer o outro. Nós somos amigos e irmãos em Cristo. Verdade. Nós temos um inimigo em comum, que é o diabo, os demônios, o pecado. Então, é importante que as pessoas saibam que perspectivas distintas não nos tornam inimigos. Apenas pensadores que têm pressupostos ou perspectivas ou leituras ou hermenêuticas distintas. Então, faço minhas as palavras do César. Aqueles que veem nesse texto a referência ao fogo como um juízo é perfeitamente cabível, como penso ter deixado claro no início da minha fala. Apesar de hoje eu ter essa perspectiva mais positiva do texto. E voltando só para o tema do debate em si, eu entendo que quando João Batista diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas Jesus virá e ele batizará com o Espírito Santo e fogo, não é uma relação antitética. Ou seja, eu estou batizando vocês com algo positivo, a água, e Jesus virá com algo positivo, que é o Espírito, para os crentes, e o fogo para os incrédulos. Não, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, mas ele virá com algo muito mais abençoador ainda, que é o Espírito e fogo, ou fogo do Espírito, por meio da análise linguística, gramatical, como eu penso ter demonstrado, o argumento histórico-teológico em que pais da igreja, reformadores e outros, ainda que não consensualmente, também, como eu deixei claro, mas acabam interpretando o texto de uma forma mais positiva. Então, muito obrigado, GC, pela condução do programa, obrigado, pastor e amigo César, e obrigado aos queridos telespectadores, ouvintes aí da Musical FM. Que Deus abençoe suas vidas, famílias, ministério, e até uma próxima oportunidade, se o bondoso Deus e vocês, evidentemente, permitirem. Deus abençoe a todos. Pastor